Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus quem está vivo. Diga graças a Deus você que está feliz. Diga Jesus é bom demais. Amém? Você que está aqui, você que está em casa, pegue a sua Bíblia e abra em nome de Jesus, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, de forma harmônica, Gênesis, capítulo de número 1 em diante. Amém? Deus é maravilhoso. Você que está em casa nos acompanhando, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você poderosamente. Você que pode ficar de pé, você que está com saúde, em reverência à palavra de Deus, em respeito a ela, por favor, fique de pé com a sua Bíblia, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Feche seus olhos por um minuto, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por estar na tua presença neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o que pedimos é mais da tua glória em nossas vidas, Pai. Desvazia, Pai, em nome de Jesus, os nossos pensamentos, desvazia a nossa mente, desvazia o nosso interior, desvazia o nosso coração. Senhor, desvazia-nos, ó Pai, de nós mesmos, desconstrua tudo aquilo que não te agrada em nós, cria em nós, Senhor, um coração puro, um coração reto. Pai, em nome de Jesus, com as nossas mãos levantadas, a nossa mente já está vazia, nós cremos. O nosso interior já está vazio, nós cremos. Senhor, o nosso coração já está vazio, porque pedimos para o Senhor. Agora enche com o teu Espírito Santo a minha mente, enche a nossa mente com o teu Espírito Santo, enche o nosso coração do teu Espírito Santo, derrama do Espírito como se fosse água em nosso interior agora, ó Pai. Eu te peço, Senhor, nos encharca com o Espírito Santo, limpa, purifica as nossas vestes, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Fale com Deus, você que pode, diga: Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, minhas falhas, palavras, pensamentos, atitudes, intenções, sentimentos, obras da carne, todo embaraço, tudo aquilo, ó Deus, que impede de eu sentir a tua presença, de eu andar na tua presença, de eu estar na tua presença, tudo aquilo que bloqueia, ó Pai, o conhecimento e o entendimento da tua palavra dentro de mim, ó Deus, tudo aquilo que me afasta de ti, eu peço que o Senhor venha arrancar com a tua mão forte. Pai, em nome de Jesus, encha-nos da tua presença, manifesta o teu poder neste lugar, Pai, eu te peço, fala conosco pela tua palavra, abençoa os que estão aqui, os que estão em casa, Pai, eu peço a tua bênção e o teu poder, para a honra e glória do teu santo nome. E quem está vivo e acredita que ele está vivo, levante a sua mão, só quem está vivo, e dê grito de glória a Deus para Jesus. Amém? Tome assento com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Queridos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada de uma forma diferente, estudando ela, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, o profeta Oséias, se a pastora conseguir, a apóstola conseguir me lembrar agora o capítulo 6, se eu não me engano, eu quero abrir como texto áureo, Oséias, abra sua Bíblia no livro de Oséias, profeta Oséias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oséias é depois de Daniel, capítulo 6, se eu não me engano, né, apóstolo? 4:6, isso. Oséias, você que está em casa também pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, acompanhe a palavra comigo no texto, para maior entendimento e compreensão daquilo que Deus está falando. Capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? Porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes também eu te rejeitarei, para que não sejas o quê? Sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu, também eu me esquecerei dos teus. Pensa numa lambada de uma palavra. É forte isso aqui, irmão. Essa palavra, ela explica o porquê que as maldições do pai passa para o filho, e do filho passa para os filhos dos filhos, e assim sucessivamente. Muitas coisas ruins que aconteceram com os meus pais, preste atenção, muitas coisas ruins que aconteceram com os pais de vocês, que estão aqui, vocês que estão em casa nos acompanhando, muitas coisas como doenças,
pragas, problemas em várias áreas da vida. Por exemplo, na saúde da pessoa, na vida sentimental, ou seja, problemas de saúde, vida sentimental, vida financeira, na família, problemas que os seus avós passaram, acredite, problemas que os seus avós passaram, problemas que os seus pais passaram, acredite. Enquanto não houver na família alguém que faça uma aliança com Deus, vão passar também. Da mesma forma como seus avós, seus bisavós, tataravós sofreram, quando a gente não quebra a maldição, e eu já ensinei vocês que quebrar a maldição é muito mais do que receber uma oração. Muita gente pensa, eu vou receber uma oração do pastor, uau, a minha vida vai mudar, tudo vai transformar, vou receber uma profecia e a coisa vai mudar. Não, entenda uma coisa, a maldição é quebrada, Satanás perde a força da tua vida, aleluia. Quem quer que Satanás perca a força? Eu quero, todo dia trabalho para isso. Quando você se submete à vontade de Deus, o Satanás perde a força e Deus começa a ser glorificado na sua vida. E a receita é muito simples, é você começar a dar credibilidade à palavra de Deus, é você dar total atenção à palavra de Deus. Irmão, eu sinto a presença de Deus nessa quarta-feira. Não, mas eu não falo isso para motivar vocês, não, eu estou sentindo mesmo. Tem pregador que fala isso só para mexer com o povo. Eu estou à tarde, estou desde manhã até a tarde. Olha, irmão, eu estou com uma cadeira já, tá? Sentado estudando a Bíblia, tá? Sentado, então eu estou embriagado da palavra de Deus e da presença dele. Há momentos que eu começo a ler a Bíblia, tanto, hoje foi um dia muito, olha, tinha muitas coisas ali para resolver, eu parei tudo, não, hoje eu vou estudar algo que Deus estava falando no meu coração, e eu digo para você, o profeta Oséias, ele não disse que o povo, ou seja, o profeta estava profetizando, falando através da sua boca para as pessoas daquele tempo, uma palavra muito forte, uma revelação muito forte. Ele estava dizendo assim, o povo, o próprio Deus usa a boca dele e diz, o meu povo, não é o ímpio lá fora que vive na vida errada, é o povo de Deus. Não é aqueles que têm uma vida totalmente, não, é os que estão na igreja, é os que querem vida com Deus. Ele diz o quê? O meu povo é destruído, porque lhe falta oração? Não. Porque lhe falta revelação? Não. Porque lhe falta profecia? Não. Porque falta louvor na igreja? Não. É porque falta conhecimento. Nós somos roubados por falta de conhecimento. Nós somos saqueados por Satanás, nós somos roubados, nós somos enganados quando nos falta conhecimento. E se existe uma coisa que eu trabalho nesse lugar, e através da internet, é para passar conhecimento, porque a minha oração tem sido assim nesses dias para Deus. Pai, em nome de Jesus, me dá sabedoria da tua palavra, eu quero entender, eu quero ler a Bíblia, essa é a oração que eu faço particular, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender a Bíblia, eu quero viver a Bíblia e eu quero ensinar a palavra. E essa tem que ser a oração, tá? Primeiro de tudo eu tenho que ler, entender e viver. E todo estudo que você faz, em qualquer parte da Bíblia Sagrada ou qualquer outro livro, existe uma regra a ser seguida. E nós vamos trabalhar em cima de algo muito poderoso. Você precisa estar nos cultos de quarta-feira com uma Bíblia na sua mão. Pastor, eu não tenho Bíblia, eu vou arrumar uma Bíblia para você. Irmãos, a leitura da Bíblia é algo importante, não por religiosidade. Eu tenho que ler a Bíblia, tenho que rezar a Bíblia. Não. Estar com a sua Bíblia todo o tempo, lendo a palavra de Deus de forma inteligente. Irmão, eu sei que a minha mãe era assim, coitada, Deus a tenha. A minha mãe era assim, ó. Ela pegava, presta tua Bíblia aí, tá, um pouquinho, depois tu abre de novo. Ela pegava e fazia isso aqui, ó. Ela fechava a Bíblia e lia. Rapaz, isso é a coisa mais estúpida que eu já vi em toda a minha vida. Alguém consegue entender um livro abrindo ele no meio? Alguém consegue compreender algo abrindo assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Como se fosse um horóscopo bíblico. Lembra o horóscopo? O João Bidu, nós botava na rádio para ver, câncer, vamos ver o que câncer vai acontecer hoje no dia do câncer. O Capricórnio, vá para o inferno com esse negócio, mentira. Irmão, agora, tu quer ver uma bronca? Caixinha de promessa, velho do céu, aquilo ali é uma macumba gospel. Só tem vitória dentro daquilo, cara. Não tem uma exortação, pegaram só as partes boas da Bíblia e colocaram dentro de uma caixinha maldita.
O Senhor é meu pastor, nada. O cara está em adultério, está mentindo, está roubando, prostituindo, bebendo cachaça, enganando, passando cheque sem fundo. Ele abre aquilo ali. O Senhor é meu pastor e nada. A não sei que Senhor é esse que é pastor dele. Mas essa é a realidade. Horóscopo bíblico. Abandona isso. Pegue a palavra e vamos aprender a estudar a Bíblia Sagrada de forma correta. Todo livro, meu irmão, pelo amor de Deus, se começa do começo para entender. Amém? Se começa pelo começo até você entender. E a Bíblia Sagrada não é diferente. Então, a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 4 de Oséias, versículo 6, que o povo foi destruído e ainda continua nos dias de hoje, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E Deus é claro em dizer, tu está rejeitando o conhecimento, tá? Eu também te... Tem pessoas que são rejeitadas por Deus, por causa que rejeitam o conhecimento, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu, também eu te esquecerei dos teus. Então, a gente tem que quebrar isso. Ou seja, a minha mãe, os meus avós, tinham uma vida problemática financeira, no casamento, na vida sentimental, uma maldição, a ação do diabo, ou seja, uma maldição por estar debaixo de desobediência, mas agora a coisa vai mudar, através de mim, eu vou estabelecer daqui para frente, os meus filhos serão uma bênção, assim, Hans tem que profetizar, minha casa será uma bênção, meus filhos serão prósperos, tem que abrir a tua boca para declarar no mundo espiritual, eu decido servir ao Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, não sofra, mas que venha ter a vida eterna, amém? Nossos filhos terão uma vida eterna em nome de Jesus, nossos filhos comerão o melhor dessa terra em nome de Jesus, e em nome de Jesus, a partir de nós, coisas extraordinárias irão acontecer, porque nós aceitaremos entrar novamente no jardim do Senhor, nós aceitaremos viver uma vida na palavra, na vontade de Deus. O mundo lá fora eu não sei, mas eu quero ser guiado pelo Espírito do Santo do meu Senhor, amém? Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, você vai começar lendo na sua casa, a partir do capítulo 1, com calma, certo? E eu quero trazer uma introdução, vai estar gravado na internet, se depois você quiser ouvir, reouvir, amém? Tem também, eu tenho um link específico, onde esses estudos eu estou colocando tudo na internet à disposição de quem quer estudar a Bíblia, amém? Glória a Deus. Mas eu não gosto de estudar, eu não sei ler direito, eu não sabe, vai começar a praticar, meu avô não sabia ler, começou a ler lendo a Bíblia, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia, tá? Não existe livro melhor para aprender a ler do que a Bíblia Sagrada, muita gente se alfabetizou lendo a Bíblia Sagrada, depois começou a entender a palavra, aí voltou a estudar, terminou o 2º grau, e começou, glória a Deus por isso, e é assim que funciona, a gente tem que começar a despertar para a vida, meu irmão, porque nós temos que dar uma resposta para Deus, para a vida que Ele nos deu, nosso tempo é precioso, diga assim, meu tempo é precioso, seu tempo é precioso, é sim, irmão, seu tempo é precioso, você tem que saber usar bem o seu tempo, não existe falta de tempo, eu sempre digo, existe falta de prioridade, então priorize o seu tempo para aquilo que é de Deus, porque se você der a resposta que Ele quer, pode ter certeza, coisas grandes irão acontecer na sua vida, é assim que eu creio, em nome de Jesus, amém? Então a gente observa a Bíblia Sagrada, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, você pode ler o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A palavra Gênesis do grego, você sabe, a palavra Gênesis significa origem, significa o livro dos princípios. Por que significa Gênesis, início, origem? Porque é um livro que se trata da história da humanidade. Você está diante de um livro de 50 capítulos. Esses 50 capítulos, eles têm histórias fantásticas, histórias acerca da criação do homem, acerca da criação das coisas que Deus fez, os animais, o céu, a terra, a lua, as estrelas, o sol, tudo aquilo que Deus fez, as aves dos céus, os peixes no mar, tudo aquilo que Deus criou, a separação das águas, as expansões, tudo aquilo que Deus fez para o ser humano, porque Deus, Ele nos ama. Então entenda uma coisa, Deus criou tudo para nós, vou repetir, Deus criou tudo para nós, vou repetir, tu tem que entender que tudo já é teu, você só precisa obedecer para Deus entregar na tua mão, amém? Glória a Deus, é assim que funciona, então vem de Bíblia. Então, amados, supostamente dizem que Moisés, no Sinai, no deserto, escreveu os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio.
Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, você pode observar, depois de Gênesis vem o livro de Êxodo, depois que tu lê os 50 capítulos, você vai começar a entrar no capítulo 1 de Êxodo. Preste atenção, você só entende o livro de Êxodo se você ler o livro de Gênesis. Depois você vai Gênesis, Êxodo, Números. Você vai entender o número de Números, o livro de Números. Você vai entender o livro de Deuteronômio, de Levítico, melhor dizendo. Quando você começar a ler a sequência do outro, deixa eu só ler certo aqui para ver se eu não erro, porque eu sou triste nisso aqui. Gênesis, depois de Gênesis vem Êxodo, depois de Êxodo vem Levítico, depois de Levítico vem Números e depois vem Deuteronômio. Então existem 5 primeiros livros. Esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, lá para os judeus, é chamado de Torá, a lei. Isso, lá, eles levam esses 5 livros muito a sério, porque são os 5 livros da Bíblia chamado de Torá, a lei. Então entenda uma coisa, a palavra de Deus, esses 5 primeiros livros, eles contam a história da humanidade, eles dão uma razão ao ser humano para acreditar num único Deus, um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. A Bíblia Sagrada, nesses 5 primeiros livros, escrito por Moisés, e alguns dizem, mas como que pode, pastor? Como é que foi? O próprio Moisés recebe inspirações divinas da parte de Deus. Alguns costumam dizer, mas como que posso confiar num livro escrito por homens? Entenda uma coisa, aquilo que você aprende na escola, quando diz que o homem, ele é o parente próximo de um macaco, engraçado, aquilo ali foi escrito por quem? Por homens também. Então vai aquela, ou você acredita na palavra de Deus que foi escrita por homens, ou você acredita que você veio do macaco que também foi escrito por homens. Então, tudo foi escrito por homens. Deus, ele teve que usar o homem para comunicar-se com o homem, porque a linguagem de Deus, preste atenção, é diferente da nossa linguagem da terra, por isso que Deus usa as coisas de forma coerente. Deus usou a palavra do Senhor, ela é revelada através das línguas dos homens aqui da terra, para que os homens entendam qual foi o princípio de todas as coisas, e qual é a vontade de Deus para a minha e a sua vida. A palavra de Deus é algo imutável. Existe um estudo mais profundo, não vou trazer hoje, sobre a construção da Bíblia Sagrada, como ela foi construída, escritos, locais, como que ela se tornou fiel até os dias de hoje, os exemplares. Você sabe que os originais da Bíblia não existem mais, o que nós temos são exemplares, mas como confiar nesses exemplares que nós temos hoje? Por que existe tantas traduções? Qual é a linguagem que a Bíblia foi escrita? A linguagem hebraica, a linguagem grega e a linguagem aramaica em alguns pontos. Existe todo um estudo profundo que a gente ia perder muito tempo em entrar nas minúcias, estudar a Bíblia Sagrada. Eu vou passar apenas um pincel em cima daquilo que eu acho mais relevante, para que você entenda a propriedade desse livro. Você que está em casa me acompanhando, com a caneta e o papel no lado, você pode anotar aquilo que você achar mais interessante dentro desse estudo. A Bíblia Sagrada, ela contém, no Antigo Testamento, 39 livros. Então, a palavra Bíblia significa biblioteca, são vários livros em um único local. Então, a Bíblia não é um livro. A Bíblia, ela é um conjunto de livros. 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Existe uma explicação também sobre o porquê dessa divisão do Antigo e porquê dessa divisão do Novo. Isso mais para frente nós vamos, no decorrer das quartas-feiras, eu vou explicando. E você que está em casa, desejoso para aprender mais da palavra de Deus, eu vou explicando para vocês. Como eu disse para vocês, Moisés estava no deserto do Sinai. Alguns defendem isso de forma da tradição judaica, diz que Moisés estava no Sinai e ali foi escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, aproximadamente 1400 antes de Cristo. Por que eu digo 1400 aproximadamente antes de Cristo? Porque a gente não pode dar uma data exata, porque são manuscritos muito antigos, mas que o próprio Deus, ele teve o maior cuidado de guardar para que nós tivéssemos o entendimento da sua santa palavra, amém? O capítulo 1 trata sobre a história da criação. Você vai ler na sua casa, o capítulo 1 vai tratar sobre a história da criação. O capítulo 2, vire aí a sua página, o capítulo 2 da Bíblia Sagrada fala sobre a criação do homem e da mulher. O capítulo 3 fala sobre algo que eu vou tratar nessa noite, que é a entrada do pecado no mundo. A entrada, a queda do homem, a catástrofe, o maior problema, posso dizer para vocês, a história que mais me comove particularmente, dentro da Bíblia Sagrada,
a história que mais mexe comigo está no capítulo 3, o terceiro capítulo da Bíblia Sagrada, contido no livro de Gênesis, o livro das origens, o livro dos princípios, certo? O capítulo 3, nós vamos meditar esses versículos neste culto desta noite de quarta-feira, e com certeza vai trazer para você uma visão mais profunda, você vai entender algumas coisas, eu acredito, e vai entender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus sempre quis ter relacionamento com a sua criação. Deus, Ele criou o homem, Deus, Ele criou a mulher, e o desejo de Deus sempre foi ter um verdadeiro relacionamento. Deus até hoje, até agora, nesse exato momento, o maior desejo dele, você sentado aí, você que está em casa nos acompanhando, o maior desejo de Deus é se relacionar com você. Ele procura isso, se relacionar com você. E pode ter certeza que todo relacionamento, toda amizade, seja um relacionamento em amizade, seja um relacionamento amoroso, existe um fruto. Todo relacionamento existe um fruto. E Deus quer se relacionar com você e dar frutos espirituais para a sua vida, para a glória dele. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 3, você que está em casa, pegue a sua Bíblia. Capítulo 1 fala sobre a história da criação, capítulo 2 fala sobre a criação do homem e da mulher, e no capítulo 3 trata exatamente sobre a entrada do pecado no mundo. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha, e esta disse à mulher: a serpente foi feita para falar? Não. Mas como que pode uma serpente falar? Irmãos, nós vamos um pouquinho aqui, vou abrir um parênteses. Quem já viu um lagarto? Já viu? Você já viu que ele tem patas? As patinhas, tem duas atrás e duas na frente. Para você ter uma ideia, a cobra, quando Deus cria o animal, né? A serpente, ela tinha a mesma, como eu posso deixar de forma clara, ela tinha o mesmo aspecto visual do que um lagarto. Imagine uma cobra com duas patas na frente e duas patas atrás. A cobra não rastejava no chão. Vou repetir, a cobra, a serpente, não rastejava no chão. Se eu ver uma cobra, vou ali limpar o quintal ali, tiro um tijolo ali, vejo uma cobra, irmão do céu, eu chamo o bombeiro, chamo o exército, chamo a NASA, chamo tudo que tu imagina, porque eu morro de medo desse bicho. Tá? Agora preste atenção, tem gente que pega lá o negócio, hoje nós temos pavor, pelo menos eu em particular tenho pavor da serpente, certo? Agora preste atenção que eu vou falar para vocês. Nessa época, quando Deus cria, primeira coisa que Deus cria, ele planta, a palavra diz, ele planta um jardim numa localidade chamada Éden. Nos dias de hoje, século 21, 2020, agora, presta atenção, a localidade Éden existe ainda. Eu estou falando sério, o local onde Deus plantou o jardim do Éden ainda existe, só que o jardim não está mais lá. Quem entendeu diz amém. Nos dias de hoje, século 21, se você passear, tá, dizem que é no sul da África, aonde a localidade do jardim, aí é engraçado, que eu gosto de passear com a ciência, né, a antropologia, eu gosto de passear, colocando as duas numa linha fina. Dizem que a localidade do Éden, os historiadores falam isso, era no sul da África, certo? Agora, a ciência também diz que o primeiro ser humano que veio a existir na Terra, segundo a ordem, né, homem primata, quem já ouviu essa palavra, homem primata? A palavra primata vem de primo. Dizem que nós somos o parente próximo do macaco. Enfim, aquelas teorias. Aí vem o homem erectus, que é o homem que já anda reto. Aí vem o homem sapiens, que é o homem que já começa a saber, já começa a se comunicar. Mas é tudo balela, né? Respeito, mas a gente estuda na escola, enfim, mas é tudo conversa fiada. Mas entenda uma coisa, há como você entender os dois lados. É interessante você ouvir os dois lados, porque diz que no sul da África, aonde o Éden estava localizado, dizem que a evolução do homem começou ali,
A evolução do ser humano começou naquela época, começou naquela localidade, melhor dizendo. Agora entenda uma coisa, o mais interessante de tudo, quem está comigo diz amém. O mais interessante de tudo, é que quando nós vamos para a palavra de Deus, ela nos revela que Deus, ele planta um jardim numa localidade chamada Éden, aí ficou o nome jardim dentro desse jardim, Deus, ele põe o homem que ele criou. Deus põe o homem dentro do jardim. Vem de Bíblia no capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha. Ninguém tinha medo de serpente. Ninguém tinha medo de nada. Não existia animal peçonhento. Olhe para cá. O animal se tornou selvagem. Os animais foram criados para serem domésticos. Por causa do pecado, isso está lá em Romanos, toda a humanidade sofreu um efeito colateral. Por causa do erro de Adão e Eva, nós vamos tratar nesse capítulo, os animais sofreram com isso. O desequilíbrio na natureza sofreu com isso. A natureza inteira, a Bíblia diz em Romanos, sofreu por causa daquilo que chamamos de desobediência. A Bíblia diz que Deus falou. O que Deus fez? Deus falou com Adão. A palavra do Senhor nos revela, capítulo 3, versículo 1, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa falou a mulher. Primeiro que serpente não foi feita para falar, então óbvio que você entende, que encarnado no animal, encarnado no bicho, serpente, estava Satanás por trás daquilo. E a palavra do Senhor diz, você pode observar, apóstola, que o diabo gosta de se encarnar em animais. Lembra? O gadareno, quando estava endemoniado, olhou para Jesus, os demônios dentro do gadareno disseram assim, ó, não nos mande para o abismo, mas nos transfira para os porcos. Eu já vi casos de pessoas, meu pai uma vez ligou para minha mãe, anos atrás, eu lembro, e eu estava deitado no lado da cama, minha mãe disse, teu pai ligou para cá, disse que estava saindo, e um cachorro preto, enorme, parou na frente dele, e os olhos vermelhos, rangendo os dentes. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, os animais também ficam endemoniados, tá? Por incrível que pareça, existe casos de possessão em animais, por incrível que pareça, não é conversa fiada, não é folclore, não é mito. Animais podem ficar endemoniados, tá bom? Quem me entendeu diz amém. Preste atenção, preste atenção. Então a Bíblia diz, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Qual foi a primeira coisa que a serpente fala com a mulher? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Quer ver? Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está comigo diz amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. Preste muita atenção. Olha só. A palavra do Senhor é verdade. Ela é santa e verdadeira. Ele está aqui nesta noite. Eu sinto Ele aqui. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Fala conosco, porque Tu és santo. Olha só. Isso aqui que eu acho interessante. Quer ver? Vamos lá. Capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, capítulo 2 de Gênesis, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não estava brotando, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito o quê? Chover sobre a terra, e não havia homem para... Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da... E formou o Senhor Deus o homem do pó da... Soprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus criou o homem, formou o homem e colocou dentro do jardim. Versículo 9. E o Senhor Deus fez o quê? Brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Diga assim, Deus criou. Diga assim, Deus fez brotar. Da terra toda árvore agradável
à vista, boa para a comida. Vírgula. E a árvore da vida, diga assim, árvore da vida. Árvore espiritual. Preste atenção. A Bíblia diz no versículo 9, capítulo 12 de Gênesis, versículo 9, que Deus, Ele fez brotar a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência, do bem e duas árvores no meio do, preste atenção. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços, né? O primeiro Pison, certo? Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro desta terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. Versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15, preste atenção. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no, para lavrar e ordenou, diga assim, Deus ordenou. Olhe para cá, ele não pediu, ele não advertiu, ele deu uma ordem direta ao homem. Preste atenção. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás o quê? Estava livre para pegar qualquer árvore, podia comer ali qualquer fruto. Quem entendeu diz amém. Versículo 17, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não, porque no dia, ó a consequência, em que dela comeres, certamente o que vai acontecer? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o ser humano, o homem, foi criado para ser eterno. O que traz a morte? O que traz a morte? O que trouxe a morte para o ser humano? O pecado. Aí você vai dizer, mas por que Deus foi proibir então o homem, o ser humano, de comer dessa árvore, pastor? Por que Deus foi tão mal? Não. Quando você diz assim para o seu filho, por exemplo, vou usar aqui. Você diz assim para o seu filho, vamos usar aqui cadê? Está lá a irmã lá atrás. A gente vai dizer assim para o filho, cadê? Está lá o homem do fogo lá. Você vai dizer assim, ó, não põe a mão no fogão, senão você vai o quê? Você não fica aí perto desse rio aí, porque o que pode acontecer? Pode cair e se afogar, é ou não é? Mas, eu te digo, isso é uma advertência para o bem ou para o mal? É para o bem. Então Deus disse, Ele planta, Ele faz brotar no meio do jardim 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, diga assim, conhecimento. Do bem e do mal. Você já viu uma criança inocente, como é que é? Tem criança que é inocente, não tem maldade, não tem malícia, é ou não é? Já viu? Criança que não tem malícia, não tem maldade no coração. Você vê a atitude da criança, você pode roubar alguma coisa da criança, a criança não tem malícia, não tem maldade, não tem aquela coisa de se apegar com as coisas. Tem criança que é assim, né? Agora, uma coisa eu vou dizer, Adão e Eva, eles não tinham malícia, quem me entendeu? Eles não tinham maldade dentro deles, eles não tinham sentimento que nós, seres humanos, temos, dentro de nós, sentimentos maldosos, pensamentos. Adão e Eva eram totalmente puros, diga assim, eles eram puros, não tinha malícia, não tinha pecado, não viam maldade, eles eram totalmente puros. Imagina, puros como Deus, que coisa mais linda isso. Adão e Eva eram puros, tão verdade que andavam nus e não se envergonhavam, andavam sem nada. Olha para cá, Adão e Eva andavam descobertos diante de Deus, e é assim que eu e você temos que andar na caminhada da fé. Pastor, sem roupa? Não, mas espiritualmente, com uma vida clara e transparente, porque Deus sabe todas as coisas, amém? Agora vem de Bíblia, quem está comigo, dá glória a Deus, reage. Preste atenção nisso aqui, você que está em casa também. A Bíblia diz que
Deus ele ordenou, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente. Então foi dada uma ordem. Foi dada uma ordem. Aí você vai perguntar, e existem várias questões que podem entrar na sua cabeça lendo isso. Mas como que pode? Por que Deus colocou essas duas? E o que aconteceria se eles comessem da árvore da ciência, do bem e do mal? Entenda uma coisa, muito antes de Deus criar o céu, a terra, muito antes de Deus criar as estrelas, o sol, a lua, havia apenas a eternidade. Diga assim, a eternidade. Havia apenas a eternidade. E quando a eternidade que sempre existiu, a Bíblia é clara em dizer isso, a gente quando estudar Apocalipse futuramente, eu vou falar para vocês. A Bíblia diz que na eternidade houve uma rebelião. Houve o quê? A Bíblia diz que um certo anjo, um querubim ungido, Satanás, como é conhecido hoje em dia, ele era um anjo, um querubim ungido por Deus. A palavra diz que ele cria, ele dentro de si, ele sente o desejo, diga assim, o desejo, de ser como Deus, ou maior do que ele. Ele diz assim, elevarei o meu trono acima do trono do Senhor. Olha as ideias do cara, olha as ideias desse anjo. Ele cria um sentimento de rebelião, e pior, guarda isso no teu coração, todo rebelde, ele não só é rebelde, como quer te levar para a rebeldia também. Toda pessoa rebelde tem o mesmo espírito que Satanás tinha, que era o quê? O espírito de levar a pessoa para o erro, levar a pessoa para a maldade. Então, verdade que diz que ele seduziu os anjos. Então, olhe para cá. O inimigo das nossas almas, ele teve poder de seduzir anjos. Vou repetir. O inimigo das nossas almas, ele teve poder de seduzir anjos. Imagine você, pense um pouquinho, use esse cérebro que Deus te deu. Não é pecado pensar, não é pecado você usar ele. O que ele não faz com a humanidade aí fora? Nós estamos falando de um querubim ungido, que enganou anjos, seduziu anjos, que hoje são chamados de demônios. Quem está comigo na palavra diz amém. Amém. Hoje, eles são chamados de demônios. Trabalho muito bem em grupar, porque, irmão, olhe para cá, por favor. Se tu acha, se tu pensa, se tu deduz, que esses demônios que tu vê fumando charuto no centro de macumba, rodando lá, que a mulher está rodando de branco lá, se tu acha que o diabo está numa situação dessa, pode até ver espíritos malignos ali, mas Satanás, ele trabalha em outra dimensão, muito mais inteligente. Ele trabalha através da mídia, ele trabalha através dos livros, ele trabalha através da literatura, através do cinema. O diabo, ele trabalha numa dimensão muito maior do que nós podemos imaginar, porque nós estamos falando de alguém que seduziu os anjos de Deus. Quanto mais nós, que somos criados numa dimensão bem maior do que os anjos. Quem me entendeu diz amém. Então vem de Bíblia, por favor, e preste qualquer atenção que você perder disso aqui, é triste dizer, mas perdeu o culto, preste atenção. A palavra do Senhor diz, olha só, no capítulo 18, você vai ver como Deus criou a mulher, né? Deus viu no 18 que não era bom que o homem ficasse sozinho, certo? Fez uma mulher que viesse ajudá-lo. A palavra do Senhor diz no capítulo 3 que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, certo? Que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? A serpente chega colocando o quê? Ela chega trabalhando na mente de forma astuta. Irmão, eu sempre
eu digo isso e afirmo. O diabo não tem pressa de te arrancar da igreja. O diabo não tem pressa de te derrubar da presença de Deus. O diabo não tem pressa. Se existe um ser paciente e nós não temos essa virtude, muitas das vezes é o diabo. Eu estou falando de algo sério, e eu estou pregando nessa noite para quem tem vida com Deus e tem medo de perder a vida com Deus. Eu estou falando nessa noite para quem vive uma vida de santidade e tem medo de errar contra a palavra de Deus. É para esse tipo de gente que eu estou pregando hoje, glória a Deus. É para esse tipo de gente. Estou pregando para pessoas nessa noite que têm compromisso em responder a Deus através da sua vontade. Pessoas que servem a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para dar. Ele é Deus se der, se não der. Ele é Deus se curar, se não me curar, Ele é Deus. Ele é Deus se Ele abrir a porta de emprego, se Ele não abrir a porta de emprego, Ele é Deus também. É esse nível que eu estou pregando. Pessoas que já estão aqui em cima já estão entendendo qual é o propósito da vontade de Deus para a sua própria vida. Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Eu preciso entender e caminhar nesse propósito. Agora você vê que o diabo chega para Eva e diz assim, olha só, ele diz o que no capítulo 3, versículo de número 1, não comereis de toda árvore do jardim? Ele chega e diz assim para Eva, ô Eva, não é de, ou seja, tu não pode comer de todas as árvores, ou seja, ele já quer agrupar uma regra de proibição maior. E olha só no versículo 2, e disse a mulher para a serpente, a mulher responde para a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está onde? No meio. Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais ou morra. Agora entenda isso e entra comigo nessa palavra com a tua Bíblia aberta, fitando os olhos no texto. Para tu entender isso. Você imagina agora, ali está Satanás conversando com Eva. Ele diz, todas as árvores são proibidas? É proibido você comer? Não, Deus falou, Deus disse, a que está no meio, era a árvore do conhecimento do mal. Essa árvore abriria os olhos do homem, abriria os olhos da mulher, para que eles conhecessem aquilo que destruiria suas vidas. A malícia, o pecado, a inveja, a soberba, o rancor, a maldade. O pecado é o que você precisa ter mais medo. Vou repetir. Dentro desse texto, você aprende que desobedecer a Deus é algo terrível. Aí você vai dizer, mas por que Deus então, pastor, colocou aquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque essa árvore do conhecimento do bem e do mal não apresentaria apenas Deus. Se eles comessem a árvore da vida, eles conheceriam a Deus, e não só conheceriam, como teriam um relacionamento íntimo com Deus. A árvore da eternidade, que faria que eles nunca viessem morrer. Mas havia uma outra árvore do conhecimento do bem e do quê? Conhecimento do bem e do mal. Agora preste atenção, conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem, conhecimento do mal. Era uma única árvore que traria e abriria o entendimento, fazendo eles perder a pureza, perder a inocência, conhecendo também o lado escuro, o lado da desobediência. Agora preste atenção, por que Deus fez isso? A Bíblia Sagrada diz que Deus ele põe dois caminhos na nossa frente, o caminho da vida e o caminho da morte. Deus ele põe o caminho da bênção e ele também põe o caminho da maldição. Existem dois caminhos. Existe o caminho, pode observar, Jesus fala sobre duas portas, lembra? A porta larga e a porta, fala sobre dois caminhos. Existe o caminho largo, existe o caminho estreito, existe a porta larga, existe a porta estreita. Infelizmente, você vai entender agora o porquê que Eva, ela desobedece a Deus. E o que foi motivado, o que motivou ela a desobedecer a Deus, se ela vivia uma vida abençoada, se ela vivia uma vida eterna, jamais iria morrer, jamais ficaria doente, jamais sofreria, jamais pagaria o preço que pagou. Vem comigo de Bíblia. Versículo 4.
A serpente fala para a mulher, não, certamente não, certamente não, mas se Deus falou que ia morrer, como é que o diabo vem dizer que não vai? Tudo aquilo que Deus diz não, tudo aquilo que Deus diz é proibido, tudo aquilo que Deus diz assim, ó, não faça, tudo aquilo que Deus diz assim, ó, não é assim, o diabo vai dizer assim, ó, não, pode fazer, não vai dar nada. Não, vai nessa aí, porque está tudo certo. Ei, ninguém vai ver, pode fazer. O diabo trabalha nessa linha e ele seduz a humanidade está condenada ao inferno. Eu já expliquei para você. As pessoas são condenadas porque elas negam aquilo que Jesus fez por nós. O único que pode conectar você a Deus de novo, o único que pode levar você para o jardim de Deus, no mundo espiritual, é o Senhor Jesus. Ele é, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vem de Bíblia. Então a serpente disse para a mulher, certamente não? Certamente não? Mas no capítulo 2 da sua Bíblia, de Gênesis, versículo 16, o que diz? Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, porque no dia que comer você vai morrer. Então no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis, versículo 16, ele ordenou. Mas agora você vai ver no capítulo 3, no versículo 4, o diabo dizendo o quê? Então a serpente disse à mulher, certamente não? Toda vez que Deus diz não, o diabo vai dizer sim, que não faz mal. E é aí que muita gente se perde no fio da meada. É aí que muita gente se arrebenta por aí, não sabe por quê. A desobediência, existe consequências. Repita comigo, desobediência traz consequências. Preste atenção. Agora ele vai explicar, o diabo no 4 ele diz, tu pode comer, mulher, porque não vai dar nada, tu não vai morrer. Porque Deus sabe, versículo 5, que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos, e sereis como? Qual foi a maior vontade do diabo desde sempre? Ser igual a quem? Lá na eternidade, ele quis ser como quem? E todas as vezes que a gente desobedece a Deus, a gente quer viver como se fosse Deus da nossa própria vida, e é aí que a gente se arrebenta. Todas as vezes que a gente começa a desobedecer e rejeitar, como você leu em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor, todas as vezes que a gente rejeita a repreensão, todas as vezes que a gente rejeita a disciplina, todas as vezes que a gente não aceita quando Deus nos repreende, quando Deus fala para a gente se consertar e andar no caminho dele, irmão, Deus entrega a gente para as nossas próprias vontades. Aí olha aqui, se Deus permite que nós nos tornamos Deus de nós mesmos, nós vamos ter que nos sustentar sozinhos, nós vamos ter que nos curar sozinhos, nós vamos ter que comer na mão de outro homem. Quem entendeu diz amém. Ou a gente está debaixo da dependência dele, ou a gente por desobediência começa a viver para agradar as pessoas, dar resposta para as pessoas, viver na mão de pessoas, e aí que mora o grande perigo. Pior coisa é Deus nos entregar as nossas próprias vontades. Tem que ter medo disso. Tem que ter medo disso. Porque a Bíblia diz que o diabo seduz Eva dizendo assim, ó. O que ele diz assim, ó? Versículo 5. Deus sabe, ele começa a falar com Eva, que no dia que tu comer, vai se abrir os teus olhos, e tu vai ser como ele, sabendo bem, e cá entre nós. O diabo joga o seu veneno nela, e ela imaginou, nossa, se eu for como Deus, eu terei poder como Deus. E se existe uma coisa que arrebenta a pessoa, é o quê? Ela querer ter poder. Tudo bem, tem gente que trabalha, tem gente que luta para ter uma condição financeira melhor, ok. Mas a pior coisa é a pessoa que ela luta pela coisa errada, com sentimento errado. Eu sempre digo, fazer é fácil. Tem muita gente que faz por aí. O que eu procuro entender qual é a intenção. Qual é a intenção que você busca a Deus? Poder? O diabo quis dar poder para Jesus. Tu já leu o capítulo 4 de Mateus? O diabo chega para Jesus, leva Jesus. Jesus estava 40 dias jejuando. Quantos dias? 40. Jesus estava 40 dias jejuando. O diabo pega e leva Jesus até o pináculo do templo. Depois o diabo diz assim, te darei todos os reinos da terra, se tu me adorares. Depois ele diz, se tu se prostrares, eu te darei poder. Eu te darei poder. Tem muita gente que sobe monte para ganhar poder.
Tem muita gente que sobe em lugares altos para ganhar poder e não para adorar a Deus. E aí que mora o grande perigo. Quem está comigo diz amém. A Bíblia diz que Jesus, ele debate com o diabo dizendo assim: adorarás somente o Senhor, somente a Ele adorarás. E a Bíblia diz que o tentador deixou Jesus, mas Jesus repreendeu o diabo na palavra. Se você não tiver uma precisão nesse livro que você tem na sua mão, se você não ler ele, se você não estudar, se você não se aperfeiçoar, se você não lutar para ter uma vida na palavra, você vai viver uma vida desgraçada nessa terra. Quem entendeu diz amém. Presta atenção, presta atenção. Agora, a Bíblia diz, no versículo de número 5, porque Deus sabe, o diabo fala para ela, que no dia que tu comer, vai se abrir os olhos, e tu vai ser como Deus, tu vai ter poder, minha filha, tu vai poder fazer as coisas, sem ter que dar satisfação para ninguém, você vai tentar fazer as coisas do teu jeito, meta a ficha, vai que é tua, Tafarel, quem entendeu? Vem, versículo 6, a mulher, vendo que aquela árvore, no versículo 6, capítulo 3, versículo 6 de Gênesis, e vendo a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para quê? Agradável ao quê? Árvore desejável para dar, tomou do seu fruto e comeu, e depois fez o quê? Deu também para o seu, o que ele fez? Aí tu entra nessa ideia. Deus falou com quem? Adão? Deus não falou com Adão? E Adão tinha que ouvir a voz de quem? Eva, ela sabia do conhecimento, ela entendia, porque ela explicou para a serpente. Ela entendeu que não poderia comer. Eva tinha que dar ouvido para quem? Mas eu te pergunto, Eva deu ouvido para quem? Para a serpente. Adão deu ouvido para quem? Para Deus ou para a mulher? Toda vez que você não dá ouvido para Deus, você se arrebenta. Todas as vezes que a gente para de dar ouvido a Deus, a gente se arrebenta. É por isso que eu digo, você tem que orar, não para que Deus venha ouvir a tua voz, mas até você começar a ouvir a voz dele. Porque quando você começar a ouvir a voz dele, você vai ter medo de perder esse contato. Você vai ter medo de perder o contato de ouvir a voz dele. Aí, quem está comigo, dá glória a Deus aí. Estamos num culto para ele, né? É. Aí a Bíblia diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu, comeu, e também deu para quem? Para o marido, e ele comeu com ela. No versículo 7, a desgraça está feita. Então foram abertos os olhos e conheceram que estavam, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olhe para cá, preste atenção, preste atenção. Adão tinha que guardar a palavra de Deus, ele não guardou, ele ouviu a mulher, e o que tem de gente se arrebentando, porque parou de ouvir a voz de Deus, e começou a ouvir a voz do parente, começou a ouvir a voz do marido, que é descompromissado, começou a ouvir a voz da mulher, que não quer nada com Deus, começou a ouvir a voz do filho, porque me perdoa, quem está comigo diz amém. Tem alguns pais que às vezes, tem alguns pais, que eu não sei o que acontece, o filho é um toco de amarra-bode, o filho diz assim, eu não vou para a igreja, aí o pai fica em casa e a mãe também, porque o filho não vai na igreja. Então quem é que manda nessa casa? Agora entenda uma coisa, Adão tinha que ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz da mulher. Eva tinha que ouvir a voz de Deus, ela ouviu a serpente, e a desgraça estava feita. No versículo 7 do capítulo 3 da Bíblia Sagrada diz o quê? Então foram abertos os olhos de ambos, e eles conheceram, perderam a inocência, a pureza, e o amor, a bondade, perderam, e viram que estavam nus, e pegaram folhas
e fizeram para si aventais. Versículo 8, ouviram a voz de quem? Eles ouviram a voz de quem agora? Agora tu vai ver uma coisa, quando a pessoa está no pecado, ela não suporta ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa quer viver no pecado, na mentira, no erro, na prostituição, na maldade, no pecado, na vida errada, a pessoa não suporta ouvir a vontade de Deus. Porque a Bíblia é clara em dizer, e aí você vai entender o porquê que tem muita gente que às vezes vem aqui na igreja, aí o que acontece? A pessoa vem na igreja, certo? Aí sente saudade do pecado, sente saudade do quê? Sente saudade da cerveja, sente saudade da vida de prostituição, sente saudade da vida promíscua, a vida de escravidão com Satanás, a vida da droga, a vida do crack, da cocaína, a gente sente saudade. Recebendo as coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida, e Ele mostra na palavra as coisas boas que Ele tem para nós aqui nessa terra ainda, aleluia, fora a eternidade lá nos céus. Deus tem muita coisa para a gente nessa terra, creia nisso, amém? Tem gente que rejeita isso, e sente saudade do Egito, sente saudade de Sodoma e Gomorra, e vai para Sodoma e Gomorra. Gente que literalmente não quer nada com Deus e não quer aliança, tem prazer de viver na maldição. Tudo bem, a Bíblia é clara que Deus, Ele coloca o caminho da bênção na minha frente, mas também deixa eu ir pelo caminho da maldição. É uma escolha. Vem de Bíblia, presta atenção. Agora a Bíblia é clara. No versículo 8, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava onde? Onde é que Deus tinha costume de passear? 6 horas da tarde, na minha loucura de pregador, passeava Deus no jardim. E a Bíblia diz, e ouviram, versículo 8, a voz do Senhor, que passeava onde? Pela viração e escondeu-se quem? Adão e a sua mulher da presença de quem? Pessoa que está no pecado, ela foge da presença de Deus, sabe por quê? Olhe para cá, porque a presença de Deus revela o que está em oculto. A pessoa que vive numa vida de pecado, quando ouve a voz de Deus, quer fugir da presença, porque a presença vai trazer para fora e vai mostrar como um espelho. Diga assim, a presença de Deus é um espelho. Põe a força aqui no velório, está mais animado, irmão. Diga assim, a presença de Deus é um espelho que mostra quem eu sou de verdade. É a presença de Deus que mostra quem somos de verdade. É a presença de Deus que faz nós enxergarmos as nossas vestes. Diga assim, a minha roupa. Não é essa que você está. É a que o diabo vê e Deus vê. No mundo espiritual, a Bíblia diz que as nossas vestes têm que andar brancas. Ele está aqui nessa noite. As nossas vestes têm que andar brancas, alvas como a neve, aleluia. Porque no mundo espiritual, meu irmão, o diabo não vai te respeitar, ou me respeitar, porque eu sou legal, todo mundo me conhece, sou conhecido por todo mundo. Não. Você tem que estar em comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Deus passeava pelo jardim, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor e se esconderam. Vem de Bíblia comigo para eu terminar isso aqui. Olha só. E vendo a mulher, no versículo 8, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de quem? Diga assim, quem vive no pecado, não suporta a presença de Deus. Diga assim, tem medo da voz de Deus. Sabe porque a voz de Deus revela tudo, irmão. Mas, meu amigo do céu, vem cá, versículo 8. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do versículo 9, chamou Deus o responsável, e chamou o Senhor Deus a quem? E ele disse assim, onde estás, Adão? Versículo 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no, Adão está explicando, eu ouvi a tua voz, pai, soar no jardim, e eu temi, porque eu estava, e eu me, e Deus no versículo 11 disse, quem é que te mostrou que tu estavas nu? Aí a pergunta, tu comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão agora empurra a culpa para quem? Mas eu te pergunto, a mulher teve culpa, certo? Mas Adão tinha que ouvir a voz da mulher ou a voz de Deus? Então é culpado.
Adão é culpado porque ele ouviu a voz da mulher e não a voz de Deus. Adão, ele teria que ouvir a voz de quem? Se você serve a Deus ouvindo vozes ao seu redor. É por isso que esse negócio de revelação e profecia não desce no meu conceito. Porque daí tu vai lá, o profeta diz assim, vai para a direita. Aí chega lá na direita, tem outro profeta, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Não, agora tem que ir embora de Rio Negrinho. Vai embora de Rio Negrinho, porque o profeta mandou. Daqui a pouco chega lá na outra cidade, não, mas é isso que Deus manda você voltar para Rio Negrinho. Volta para Rio Negrinho. Vai viver de visagem até quando? Vem de Bíblia. Irmão, sabe por que eu peço que você ore? Ore. Porque quanto mais você orar, você vai conseguir ouvir a voz dele. Você vai ter prazer de ler Bíblia, vai entender o que a palavra diz. Você vai começar a entender a palavra. Aí você vai começar a viver uma vida com Deus. Você vai começar a ter relacionamento com Deus. Mas tem que ter, sabe o quê? Disposição. Diga assim, quem não é disposto para as coisas de Deus, vive na derrota. E esse tipo de gente eu não tenho pena. Olhe para cá. Sou pastor há 11 anos nessa cidade. Aqui nesta igreja já passou pessoas que se hoje fosse para entrar aqui, não caberia. Isso aqui é pequeno. Mas eu nunca tapei o sol com a peneira. Se você quer uma vida de proteção, abençoado, quer uma vida com Deus, Ele vai te dar o melhor. Ele vai te dar o melhor. Agora depende de vocês. Eu sou pastor que prego, mostro a verdade. Agora é com vocês. Ou vence essa carne aí que você tem, que é cheia de desejo desordenado, ou ela vai te vencer. É você que decide. O teu espírito sabe que tem que obedecer, a tua carne não quer. Mas quando você começa a alimentar o teu espírito, a tua carne perde força, e Deus é glorificado na tua vida. Oração, jejum, ler Bíblia todo dia, orar, não é só para pastor ou para obreiro, é para todo mundo. É para todos nós. Os verdadeiros cristãos que servem a Deus, eles têm que manter um relacionamento real com Deus. Isso não é só para líder de igreja, não. Isso é para todos. A salvação é para todos. O que Deus tem para nós é para todos nós. Amém? Ele não é só meu pai, ele é pai nosso, amém? É nosso. Agora vem de Bíblia. No versículo 10, e ele disse, Adão fala, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque eu estava nu, e eu escondi-me. E Deus disse, quem é que te mostrou que tu estava nu? Tu comeu porventura da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão fala assim, a mulher que tu me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu? E disse o Senhor, versículo 13, igreja viva, e disse o Senhor Deus à mulher, Deus fala com quem? Por que tu fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me e eu comi. Olha para cá. Ninguém foi inocente. Pastor, é culpa da mulher? Não, culpa do homem. O homem tinha que ouvir a voz de quem? Mas ele ouviu a voz de quem? Aí, quando chega na mulher, Deus pergunta, o que aconteceu? A serpente me enganou. Eu te pergunto, Eva tinha que ouvir a voz da serpente ou a voz de Deus? Então, quando a pessoa ela não ouve a voz de Deus, é 300 km por hora no muro, se mata sozinho. Vem de Bíblia. O que aconteceu? Olha só. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Por que a serpente não fala nessa história? Já parou para pensar? Por que Deus não pergunta, não conversa com o diabo? Com o diabo foi diferente. Porque o diabo não fala na presença de Deus, a não ser que Deus pergunte. Tá? Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda, e mais que todos os animais diga assim, a serpente recebeu uma maldição. Porque a Bíblia diz, serás a mais maldita. Sobre o teu ventre, o que está na Bíblia, Igreja Viva? Sobre o teu ventre, e pó comerás todos os dias da tua. A serpente tinha patas, ok? Alguns estudos mostram que tem ali a parte dos ossinhos ali, onde a serpente, as antigas, as primitivas, melhor dizendo, elas tinham patas. Então, por causa do pecado, Deus ele deu uma sentença. Agora, animal,
você vai rastejar na terra e vai ser peçonhento, certo? E diz que, no versículo 14, maldita serás mais que toda besta, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó todos os dias da tua vida. Versículo 15, preste atenção, diga assim, vamos ver Jesus. Não, põe a força que isso aí, diga assim, vamos ver Jesus. Você vê Jesus na criação do homem, disse Deus, façamos um homem, tinha mais pessoas juntos na criação do homem, façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, amém? Então havia capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, você vai ver Jesus ali, Jesus estava com Deus na criação do homem, glória a Deus por isso. Agora você vai ver Jesus no capítulo 3, versículo 15, olha o que acontece. E porém, Deus está falando, certo? E porém inimizade entre ti, diga assim a serpente, põe a força e diga a serpente. E porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua, olha para cá, Deus olha para a cobra e diz assim, ó, porém inimizade entre os teus filhos, serpente. E Deus olha para a mulher e diz assim, porém inimizade entre os teus filhos, mulher, terão inimizade com os teus filhos, serpente. Mas essa atribuição serpente estava falando, sabe do quê? Demônios. E essa atribuição, filhos da mulher, estava dando já o primeiro ponto profético do Messias, falando de Jesus Cristo. Amém? Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, diga assim, os filhos da mulher. Diz o que na Bíblia ali? E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás? Então presta atenção, os filhos da mulher iam ferir a cabeça da serpente, certo? E na caminhada, os filhos da serpente, que simboliza algo espiritual, que são os demônios, iam ferir o porque uma pessoa quando está ferindo o calcanhar, ela faz isso aqui, ó. Muitos dos senhores entraram nessa igreja com o calcanhar ferido espiritual, caminhando assim, ó, pengo na fé. Muitos nem caminhando estavam, doentes por causa de um veneno chamado pecado. Quem entendeu? Amém. Então vem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e esta te ferirá a cabeça, deixa eu achar aqui, e tu lhe ferirá o calcanhar, versículo 16, e Deus continua falando, e a mulher disse, Deus, multiplicarei o que? Grandemente a tua, e a tua conceição, com dor tu vai ter filho agora, teu desejo será para o teu marido, e ele vai te dominar, relação sexual, versículo 17, e a Adão, Deus fala o quê? Porquanto deste ouvido para quem? Para quem que ele deu ouvido? A voz de quem? Adão deu ouvido à voz da mulher, então ele paga um preço por causa disso. Então o homem que ele... eu vou ter que falar. Fala ou não fala? Eu vou falar, Jesus me segura. Não estou dizendo que a mulher tem que ser também aquela coisa tonga lá do homem, né? Mas o que eu vou dizer, o homem ele tem que ter a palavra. Tá? Pastor, mas isso não é ser machista? Não. A mulher pode falar? Pode. A mulher tem o direito? Tem. Mas a firmeza tem que ser do homem. Eu conheço homens que quem manda é a mulher. Faz isso, faz aquilo, é do meu jeito, é aquilo. Os caras dançam, são as marionetes. Né? Então, me perdoa. E mulher que gosta de dominar homem precisa ser curada, tá? Mulher que usa para... porque o bichinho está apaixonado, o homem, tem que ser tratada. Tem que ser tratada. A mulher tem uma posição dentro de um casamento, de um namoro, entendeu? E a palavra tem que ser do homem. E o homem tem que estar na palavra também. Porque mulher nenhuma tem que obedecer homem que não está na palavra. Se o homem está fora da palavra, você tem que procurar teu pastor. Se é que tem um pastor. Quem está em casa me ouvindo, essa é a palavra para vocês. Porque tem muita gente que é casado, o homem não é crente. Mas a mulher é crente. Ou muitos que estão em casa, né, são casados, a mulher é casada, certo? O homem é crente, mas a mulher é uma coisa à toa. Certo? Então, entenda uma coisa, há casos e casos específicos. Mas
A mulher, ela tem que ser submissa. Submissa não é ser escrava, ser capacho. Submissa é respeito. Tem que respeitar o homem que está na palavra. Se seu marido sai da palavra, pode procurar teu pastor que o bicho vai pegar. Se o cara também for um pastor, né, que vai de Bíblia. Agora, a mulher é a mesma coisa. Se a tua mulher, ela tem o espírito de mandar em casa, espírito de mandona, tá? Aí, da mesma forma, está fora da palavra. Totalmente fora da palavra. Os dois têm que andar em harmonia. Diga assim, harmonia. Tem que andar de forma harmônica. Tem que andar em paz. Aí a coisa vai. E pela palavra. Na verdade, os dois têm que andar na palavra. E se só um anda na palavra, permaneça firme aquele que anda na palavra. E não deixa de perder o foco na vontade de Deus. Amém? Porque o que importa é a vontade de Deus. O que importa é não, entenda, olhe para cá. Não é a sua vontade. É a vontade do Pai. Amém? Não é a minha vontade que pode prevalecer, é a vontade do Pai. A vontade dele tem que ser estabelecida na minha vida. Eu sirvo a Deus, não para ele fazer minhas vontades, mas para que eu possa fazer a vontade dele e essa vontade se manifeste na minha vida. Mas para eu provar essa vontade, Romanos capítulo 12 diz que eu tenho que renovar minha mente, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que estudar a palavra de Deus, para renovar, para ter comunhão, para entender o que o Pai quer comigo, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor, e as coisas serem diferentes na minha vida, para a honra e glória do seu santo nome. Aleluia. Versículo 17. E para Adão, Deus falou: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, tu comeu da árvore de que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Agora a terra sofre. A mulher sofre consequência, dor de parto. Dor de parto. Agora você vê Adão sofrendo. O sofrimento de Adão é o quê? Agora a Bíblia diz, a palavra diz, que o próprio Deus fala no 17, tu deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra foi amaldiçoada por causa de quem? A terra foi amaldiçoada por causa de quem? Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua, espinhos e cardos também te produzirá. Aí aqui no versículo 17 e 18, aí você pode concordar com a ciência que diz que o homem, né, o homem, a pré-história diz, que o homem, ele era um ser nômade, diga assim, nômade. Tipo cigano, não parava em lugar nenhum, sabe? O nômade. O nômade era o ser humano que ele tinha que correr atrás das coisas. Ele tinha que correr atrás do alimento. Ou seja, ele ficava aqui, numa caverna, comia, a ciência diz isso. Aí ele saía de um lugar e ia para outra localidade. Comia porque ele não sabia que se ele arasse a terra, plantasse nela, esperasse, ia nascer ali uma árvore, um fruto. Alguns dizem que o homem, no decorrer do tempo, ele comia os frutos nos lugares que ele passava, e às vezes ele ficava ali num espaço maior de tempo. Aí ele jogava no chão um pedaço do fruto, e por jogar no chão um pedaço daquele fruto, a semente estava dentro do fruto, e ali começava a nascer, ele começou a entender, que ele não precisava ficar correndo atrás de comida, ele poderia ficar no mesmo lugar, somente plantando as sementes que estavam dentro dos frutos. Então ele deixou de ser nômade, e se tornou sedentário, ficou parado. Aí, você observa que quando Adão e Eva são expulsos do jardim, como você caminhar junto com a ciência nesse ponto. O ser humano, ele andou totalmente atrás agora daquilo que ele tinha dentro do Éden. Dentro do Éden, no jardim, o homem tinha tudo, porque Deus o sustentava. Diga assim, Deus o sustentava. Mas por causa do pecado, agora ele teria que se sustentar. Ele teria que se virar. E eu sempre digo, se existe uma coisa que eu me arrepio, e eu oro, é para que Deus nunca me entregue as minhas próprias vontades, porque daí eu vou me tornar Deus de mim mesmo. Eu não vou ouvir pastor, não vou aceitar a repreensão de ninguém, não vou querer ouvir a repreensão da palavra de Deus. Quem está comigo diz amém. Diga glória a Deus. Quer ver? Abra a sua Bíblia rapidinho, você que está com a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Salmos. Você que está em casa também, muita gente aprendendo a palavra de Deus em casa. Volta e meia aparece uns, eu vou sair daqui, como é que é, Rio de Janeiro, vou aí conhecer a igreja, Salvador, gente de fora do Brasil, né, cada louco, né, aquela coisa, irmão, honre esse lugar, amém?
Porque se você não honrar, Deus vai mandar outro para honrar, amém? Salmo 50, versículo 16, é verdade. Salmo 50, versículo 16. Salmo 50, versículo 16. Salmo 50, versículo 16. Salmos, né? Não é salmo, é salmos, no plural. Salmos 50, versículo 16 diz assim: mas ao ímpio diz quem? Que fazes tu em ficar falando os meus estatutos? E em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias o quê? O que Deus está falando? Visto que odeias o quê? E lanças as minhas para onde? Tem gente que não suporta ser chamada a atenção. E posso falar uma coisa para você? Está fora. Tem gente que não gosta de ser repreendido. E eu posso falar uma coisa? A Bíblia Sagrada diz, quem está comigo diz amém. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que Deus o tem por filho, ele repreende e ele açoita. Estou falando sério. Todo aquele que Deus tem por filho, ele repreende essa pessoa e açoita. O que é açoitar? Alguém sabe me dizer? Apanhar. Ai, mas Deus é assim. O Deus é assim. Mas eu achei que era só vitória e milagre. É. Mas se ele te tem por filho e por filha, ele vai te açoitar. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida é demônio. Ah, minha vida financeira está derrotada, é o demônio. Ah, o meu marido está bloqueando dentro de casa, é o demônio. Ah, minha mulher virou a cabeça, meu filho está assim, é o demônio. Não, às vezes é o próprio Deus, esperando uma resposta de obediência da sua parte. Bem simples de entender. Porque o evangelho comercial, diga assim, evangelho comercial. O evangelho comercial prega o quê? Que tudo é demônio. Que uma simples oração resolve, certo? Uma simples oração resolve a vida da pessoa, mas não resolve. Agora, se a pessoa decidir obedecer, ninguém para ela, porque a vitória, ela não corre atrás da vitória, a própria vitória está na sua vida. Pronto. A pessoa não corre atrás, porque tudo, a Bíblia diz que tudo é nosso, desde o começo. A gente só perde quando a gente desobedece. Adão perdeu o jardim, Eva perdeu o jardim, ou seja, a presença de Deus, a comunhão, uma vida abençoada sobre água fresca, para você entender, para descer o nível, por causa da desobediência. Mas fique tranquilo, porque eu estou falando de algo que aconteceu no princípio. Mas diga assim, Deus sempre tem uma carta na manga. O capítulo 3, versículo 15, você lembra quando Deus olha para a serpente e olha para a mulher? Deus olha para a mulher e diz assim, os teus filhos vão esmagar, ou seja, vai nascer um... Mulher! Eva! O diabo achou que ganhou? Vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. O próprio Deus já estava dizendo, ele achou que ganhou, ele achou que, não, mas eu vou mandar lá na frente o meu filho Jesus, para descer na terra e conectar o que foi perdido no jardim do Éden. Pronto. Então eu necessito estar com Jesus, porque Jesus é o caminho que me leva ao Éden de Deus. Eu preciso estar com o Senhor, e Jesus nos ensina a gente se humilhar, tá? Porque para servir à vontade, diga assim, para eu servir o que está na Bíblia. Põe a força, diga assim, para eu servir a palavra de Deus. Eu tenho que ser bem humilde. Eu não posso ser dono do meu nariz. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim, tu é dono do teu nariz? Se tu for dono do teu nariz, tu não presta para Deus. Porque a pessoa que é dono do seu nariz, Deus não pode tocar. É uma pessoa que ela está armada. Já viu uma pessoa armada, toda autodefesa? Não, esse é o meu conceito, esse é o meu achismo. Não, eu aprendi assim a vida inteira, já sou vivido, já sou filho... A pessoa ela começa a dar desculpas para não obedecer. Para servir a Deus, eu não posso, eu, Jadir Brito, ser dono do meu nariz. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero. E olha que eu tenho liberdade para isso, assim como você. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu fosse livre, amém? Diga assim, nós somos livres.
Nós podemos fazer o que quiser agora. Mas a gente não pode usar a liberdade para fazer o que nós queremos. Porque a liberdade, irmão, assim como no Éden, o homem, a mulher, estavam livres dentro do Éden para fazer o que quisesse. Mas Deus colocou dois caminhos, né? Nos dias de hoje, Deus colocou dois caminhos. O caminho da obediência e o caminho da desobediência. Se eu estou com Jesus e com a sua palavra, Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se humilhar, se desvaziar, parar de fazer as próprias vontades, para fazer a minha vontade. Irmão, vão te chamar de louco, porque tu vai começar a orar até para ver se Deus aceita você sair de casa para comprar pão. Porque a tua comunhão vai ser tão grande. Quando você começar a ouvir a voz dele, você tem medo de perder a voz dele. Quando você começar a sentir a presença dele dentro de você, você vai ter medo de perder essa presença. Porque antigamente o Rivotril, o Gardenol, não trazia a paz que só ele pode trazer para a sua vida. Não, tu não entendeu. Tem muita coisa que a gente quer buscar aí fora, que é só obedecer que Deus entrega. Pronto. É só submeter à vontade dele. Só que diga assim, o orgulho, a soberba, a arrogância, a teimosia, impede Deus de agir. Aí mora o grande perigo. Vem para nós encerrar. E a Bíblia Sagrada nos diz, no versículo 18, espinhos e cardos, Adão, também te produzirá. Comerás a erva do campo. No suor do teu, comerá o teu pão. Até que tu te tornes aonde? Por quê? Porque dela foste tomado. Porquanto és pó. E pó, capítulo 3, versículo 20. E chamou Adão, o nome da sua mulher. A palavra Eva significa mãe de todos os viventes. Porquanto ela era mãe de todos. Versículo 21, igreja. Agora eu quero que tu preste atenção para eu encerrar isso aqui e abençoar a tua vida em nome de Jesus, amém? Preste muita atenção nisso aqui. É muito sério isso aqui. Você observa, vai lá no capítulo 2, não, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Certo? Capítulo 3, versículo 7. Você lembra o que aconteceu? Foram abertos os olhos deles, porque eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, amém? Eles reconheceram que estavam o quê? E o que eles fizeram? Uma vestimenta, diga assim, fizeram roupa. Diga assim, eles inventaram uma roupa. Toda pessoa que está no pecado inventa uma roupa. Agora eu vou bater sem dó, irmão, vou jogar para cima e chutar. Preste atenção nisso aqui. Versículo 7. Então foram abertos os olhos, eles descobriram que estavam pelados, nus. Coseram folhas de figueira. Diga assim, folhinha de figueira. Diga assim, tomara que caia. Diga assim, biquíni. Aham. Figueirinha. Mas não estava coberto. Pecado não estava? Então vem de Bíblia. Vem de Bíblia que eu estou afiado hoje. Diga assim, Adão e Eva fizeram uma vestimenta do jeito deles. Diga assim, Deus não aprovou. Agora vem comigo no capítulo 3, agora para tu entender a loucura disso aqui. Capítulo 3, versículo de número 21. E fez o Senhor Deus, diga assim, alfaiate do céu. Diga assim, costureiro Jeová. Então você vai ver no capítulo 3, versículo 7, que Adão e Eva fez um tipo de roupa, certo? Agora no capítulo 3, versículo 21, você vai ver Deus fazendo a roupa apropriada. Diga assim, roupa certa. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, diga assim, túnicas de peles, e os vestiu. Figueirinha não deu certo. Mas a pele, e tu sabe que tipo de animal que foi usado? Cordeiro. Diga assim, o cordeiro foi usado para tapar o pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, lá no começo, Jesus já estava sendo anunciado. Tu vai ver Jesus na Bíblia inteira no Antigo Testamento comigo aqui. Tu vai ver Jesus em Gênesis direto, irmão.
Você vai ver Jesus caminhando na Bíblia até chegar lá em Mateus, quando ele vem mesmo incorporado, vem mesmo em forma corpórea, vem mesmo como 100% homem, 100% Deus, como Jesus Cristo. Aleluia. Diga assim, vamos ver Jesus. Na Bíblia inteira. Você vai ver Jesus na Bíblia inteira. No capítulo 1, versículo 26, você começa a ver Jesus, certo? No capítulo 3, versículo 15, você vê Jesus. Agora você está vendo Jesus aqui, no capítulo 3, no versículo 21. Agora no 22, então disse quem? O Senhor Deus. Deus fala assim, eis que o homem é como um, sabendo bem, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Onde é que estava plantada a árvore da vida? Onde é que estava plantada a árvore do conhecimento e do mal? Do bem e do mal? Tá. Então a Bíblia diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da e coma e viva eternamente. Aí tu vai dizer, mas tem uma contradição aí, pastor. Deus não quer que o homem viva eternamente? Deus quer que o homem viva eternamente, amém? Eu creio nisso, amém? Mas por que Deus não permitiu que Adão e Eva comessem agora da árvore da eternidade? Porque eles estavam em pecado, diga assim, em pecado. Estavam em pecado. Se eles comessem aquela árvore da eternidade que estava no lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeriam a árvore da eternidade, e pecariam eternamente, então viveriam uma vida eterna no pecado. Então Deus não proibiu eles de voltar para dentro do jardim e pegar aquilo ali por maldade. Deus não é mau. Deus estava protegendo, dizendo assim, eu vou reconectar vocês de novo, só esperar um pouquinho, e eu não vou deixar vocês entrar aqui dentro, sabe por quê? Porque se vocês entrar aqui dentro agora, vocês vão ficar eternamente pecando contra a minha palavra. Por que Satanás foi expulso do céu? Alguém sabe me dizer? Porque ele estava lá, certo? Satanás pecou, sim ou não? Sim. Agora eu te digo uma coisa, ele foi expulso do céu e não teve mais perdão, e agora eu vou explicar, por que o diabo não teve perdão? Porque ele pecou numa dimensão de eternidade, ele é um ser eterno, certo? Ele é um ser eterno. Agora eu te digo, ele está na dimensão dos anjos, um ser eterno. Quando ele pecou no céu, quando ele errou, Deus teve que expulsar ele, porque não tinha mais o que fazer. Porque todo ser eterno, tudo que ele faz, se torna eterno, até mesmo a consequência. Então a consequência do pecado é morte. A Bíblia diz que no final de tudo, Deus irá destruir o diabo, juntamente com todos aqueles que desobedecem à sua vontade. Mas a Bíblia fala que aqueles que servem a Deus vão provar da vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, disse o Senhor Deus no 22, capítulo 3, 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, versículo 23, preste atenção. O Senhor Deus, o lançou fora para lavrar a terra que fora tomado. Tem noção? No 23, Deus lança, é lançar, ó. Lançou os dois lá de dentro. O Senhor Deus, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. 24. E havendo lançado fora o homem, o que Deus faz quando lançou o homem de fora do jardim do Éden? Lá no jardim, o jardim continuou, diga assim, o jardim continuou. O homem e a mulher foi lançado fora. E o que a Bíblia diz? A palavra do Senhor diz o quê? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da... Preste atenção nesse último versículo para eu terminar o culto dessa noite. Leia. Pega o microfone com calma.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava, a espada andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga glória a Deus. Agora eu quero que você diga assim comigo: havia uma espada protegendo. Diga assim: havia uma espada protegendo a árvore da vida. Aí eu te pergunto uma coisa. Onde é que está essa espada? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para a pessoa, onde é que está essa espada? Quem tem uma Bíblia aí? Levanta ela para cima. Essa é a espada que vai te conduzir para o jardim. Amém? Glória a Deus. Qual é a espada do crente? Essa é a espada. Tem teólogo até hoje procurando. Onde é que está a espada? Que estava no jardim. Ele está aqui, filho. Essa espada, ela já não me bloqueia, ela me leva para a árvore da vida. E essa árvore da vida, essa mesmo diz que é Jesus de Nazaré. Ele é a árvore da vida, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, para a glória de Deus. A espada, lembra do capacete? Onde é que está isso, Filipenses? Efésios. Vamos lá, Efésios 6. Vamos lá. Pega a Bíblia aí rapidinho aí. Efésios 6, depois de Gálatas. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas seladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é o quê? A palavra de Deus. Então, isso aqui é a espada que te leva para a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Te agradeço, Deus. Peça ao Senhor que o Senhor crie nos corações o amor pela palavra, o amor pela Bíblia, o amor pela Santa Bíblia. A palavra de Deus é mais do que um livro. São 66 livros cujo autor está presente quando a gente lê. Ele está no nosso lado. Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, nos dê sabedoria da Tua palavra para que nós possamos entender ela, viver ela, pregar ela. Pai, a Tua palavra nos conduz à Tua presença, Tua palavra nos conduz à intimidade, ao Éden, a árvore da vida que é Jesus, eu creio nisso. Pai, abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, para a honra e glória do Teu santo nome, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém? Queridos irmãos, domingo nós temos culto, domingo é a exposição do Novo Testamento, vamos começar a partir de Mateus. Você vai entender um pouco sobre a história de Mateus, quem era Mateus, de uma forma mais assim, introdutória, para a gente começar a entrar nos capítulos
começar a estudar como a gente está estudando aqui no Antigo Testamento. Quarta-feira, então, próxima quarta, vamos para o capítulo 4, primeiro homicídio da terra, onde um irmão mata o outro. Diga assim, o pecado tem consequência. Depois da queda de Adão e Eva, por mais que Deus tinha um plano de reconectar, houve desgraça atrás de desgraça. Nós vamos chegar no capítulo 6 de Gênesis, diga assim, Gênesis capítulo 6. Então, Gênesis capítulo 6, Deus começa a recriar tudo de novo através de Noé. E assim vai. E você vai ver onde é que vai parar essa história. Irmão, se você ama a Bíblia, você não vai pagar R$1 para estudar isso aqui, tá? Você não vai pagar nada para estudar. E você vai aprender a Bíblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, comentado. Vou estar fazendo esse comentário. Você que está me acompanhando pela internet, você que está acompanhando pelo YouTube, pelo canal do YouTube, Deus te abençoe. Esta é a palavra que nós vamos estar toda quarta-feira estudando para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus.